Ok, pessoal, obrigado aí para todo mundo aí que está nos assistindo e a gente vai começar agora a trocar uma ideia bacana sobre um momento significativo para nós aqui no Cresça e Apareça. A gente está considerando como se fosse uma espécie de lançamento. A gente está chamando de lançamento, mas na verdade é um momento que a gente considera apto para determinadas coisas que são vitais para o papel do Cresça e Apareça e a gente sabe, algumas pessoas, amigas nossas também sabem, que a gente veio evoluindo essa história ao longo do tempo. Mas eu queria primeiro começar fazendo um comentário aqui, é o seguinte, esse cenário aqui é o estúdio do Henrique Dantas Studart, que é o nosso parceiro aqui. Ele é um cara especializado em gestão de TI, é designer gráfico, ele é um monte de coisa, além de ser um grande companheiro. E a Evandra, que está aqui do meu lado, a Evandra, ela é fantástica, conhece a história do Cresça desde o começo, a gente está junto, parceiro total nessa história aqui. Esse estúdio aqui é porque o Henrique, ele é um baixista, ele toca numa banda aí e ele faz gravações aqui e a gente é cercado dessa aura musical bacana aí. Mas o Cresça Apareça tem mais sorte ainda, o estúdio onde a gente grava todos os módulos do produto, ele numa outra produtora, de um outro parceiro nosso, o Cléser Salles, que também tem uma cara, uma pegada bacana, simpática, legal. E aí é isso, então a gente está aqui com o pessoal, a Evandra vai ficar aqui controlando toda a parte de perguntas, dúvidas, questões que você queira fazer, e eu vou começar a historiar um pouco essa história. Vamos lá, por que a gente está fazendo hoje essa transmissão ao vivo? A gente conseguiu chegar a um formato do Cresça Apareça que atende a todos os nichos e a todos os tamanhos de empresa. Isso para nós é muito relevante, porque esse assunto ele é um ilustre desconhecido para a maioria das pessoas quando a gente tenta definir identidade. Todo mundo tem uma certa definição própria. Então é identidade de marca, é imagem de marca, é identidade corporativa. Isso tudo permite que a gente apenas reproduza uma forma de entender o que caracterizou todo o nosso processo de construção de imagem das empresas, que tem mais de 100 anos essa história. Sempre se viveu de construir imagem. E aí a gente começou a entender que identidade era uma outra coisa. E é onde a gente vai chegar aqui ao longo dessa conversa. Só para lembrar aí, qualquer dúvida, questão, qualquer pergunta, qualquer coisa, vá fazendo que depois a gente junta tudo e vai respondendo para vocês. Mas é o seguinte, por que a gente está nesse momento caracterizando isso? Porque o que o Cresça e Apareça tem que permite que a gente se coloque dessa maneira? Em primeiro lugar, a função principal dele é atender às dores de todo tamanho de empresa. Vender mais, lucrar mais, conquistar e manter os melhores clientes, conquistar e manter os melhores colaboradores. Só. É impossível? Não. É desafiador? É. E essa proposta que a gente tem no Cresça e Apareça de começar isso tudo pela identidade é algo muito mais significativo e é muito mais desafiador. Vamos por partes aí. Então vamos lá, o que é mesmo o Cresça e Apareça? Como é que ele surgiu? Vamos pegar essa história do começo para ficar mais claro esse lance aí. Ó. O Cresça e Apareça é um guia para o empreendedor definir e implantar uma identidade e a partir daí construir a imagem da empresa do jeito que ela gosta, do jeito que ela quer, do jeito que ela pretende ser percebida. O Cresça e Apareça surgiu no meio de consultorias minhas. Para eu chegar a ficar só com consultoria, eu tive que sair de algo que foi sempre a minha praia profissional. Eu sou um redator publicitário, trabalhei uns 30 anos mais ou menos no Rio de Janeiro, passei por agências como a Thomson, Norton Publicis, passei pela TV Globo, sempre criando. Vivi de escrever e de criar. O que eu vim percebendo ao longo do tempo, e especialmente quando eu vim morar em Fortaleza? Percebi o seguinte, aos poucos o consumidor começou a ficar mais rigoroso, porque ele pegou um poder nas mãos muito grande, o mobile.
Com isso, ele passou a cobrar das empresas algo mais. Então, tudo que se falava antigamente, que era o poder do consumidor, o rei da sociedade de consumo, não era praticado porque a conversa era unilateral. As empresas ficavam definindo tudo. De repente, os consumidores começaram a assumir esse papel. Eu fui amadurecendo essa história no meio de algumas coisas que aconteceram no meu plano pessoal também, que foram coisas que me dão aulas fantásticas até hoje. Eu já era motociclista, continuei sendo motociclista e passei a me dedicar à atividade esportiva. Primeiro era só foco em corridas, depois eu fui para o triatlon. Aí comecei a nadar, pedalar, correr, e aí isso foi virando um vício e hoje eu alterno a minha vida profissional com essa atividade esportiva, sendo que nas corridas mais longas, com certeza, grandes insights já surgiram nesses momentos. E aí o Cresce Apareça veio a partir dessa história aí. O que era no começo isso? Consultorias em que eu comecei a acreditar no seguinte: identidade não é uma ação de comunicação. Identidade não é uma ação de branding. Às vezes me perguntam, o que é isso aí? Você faz marketing, você faz comunicação, você faz branding? E eu senti uma certa dificuldade. O Cresce Apareça precisava se definir, precisava se colocar. E eu ia fazendo as consultorias e ia trabalhando. Aí, aos poucos, eu comecei a perceber que, tanto para startup quanto para empresas maiores, do ponto de vista nacional, inclusive, o que eu fazia para chegar a uma identidade era um passo a passo que começou a virar um método. Eu seguia 7 passos decisivos para sair de um ponto e chegar ao outro, que era a identidade. Sair de um ponto, que era encontrar o desejo, o sonho, a parte aspiracional do empreendedor, juntar a parte aspiracional do consumidor e, aos poucos, ir montando algo que se constituísse uma identidade. Isso aí acabou gerando esse desejo de, podemos compartilhar isso com mais pessoas. O Cresce Apareça surgiu dessa ideia de poder compartilhar esse passo a passo com mais pessoas. E a gente montou o que a gente chama de eixo de orientação. São 7 módulos que você vai construindo passo a passo a definição de uma identidade e a fórmula de trabalhar consolidar esse posicionamento. Eu acho que o Henrique está querendo falar alguma coisa aí. Não, Henrique, está tudo ok? Beleza? Evandra, tudo bem? Então tá, vamos lá. O que deu de angústia para nós nisso aí? É o seguinte, é meio trabalhoso esse lance de definir uma identidade a pessoa sozinha. Não é muito legal, é difícil. Requer um certo preparo, requer o convívio com algumas disciplinas que o publicitário tem, mas ele não é demandado para isso, que o cara do marketing tem, o profissional de marketing tem, mas não é demandado para isso. Mas como essa demanda ela não está ainda na pauta da grande maioria das empresas, fica difícil de pegar só esse eixo de orientação e chegar lá. Essa foi a conclusão que nós chegamos em alguns momentos com algumas empresas. Tem uma empolgação inicial, tem um pacote que vai deixando as pessoas empolgadas, agora nós temos uma identidade, vamos fazer isso e tal, mas na prática aquilo não acontecia de verdade. O que eu percebia? As empresas, elas passaram aí uma época, houve uma onda de definir missão, visão e valores. Eu acho que vocês já devem ter encontrado em muitas empresas isso pendurado em quadros na parede, profissionais, colaboradores sem nem saber o que era isso, não tinham conhecimento, isso não era trazido para a prática. Aí que eu percebi que havia um espaço, um nicho. Nós temos que entender como é que é o começo dessa prática. Por que eu percebi esse nicho? Porque o consumidor começou a cobrar. Começou a haver um monte de reação das pessoas cobrando que essa imagem que era projetada nas campanhas, nas ações de marketing, nas ações de comunicação, ela não tinha um correspondente na prática. E aí essa prática, ela só é consolidada se você define antes o que é, como quer ser, e quais são as atitudes que vão trabalhar a construção disso aí, que vai projetar uma imagem que você tenha de controle. Bom,
Aí a gente saiu dessa história do eixo de orientação para uma outra reflexão, que era o seguinte: esse produto precisa de mais alguma coisa, de uma contribuição para que quem vai fazer esse processo, ele se mantenha antenado com o que o consumidor está desejando, com essas demandas que ele está fazendo. Aí a gente criou o eixo de reflexão. O que é esse eixo de reflexão? Toda vez que o mercado nos dá um exemplo, nos dá uma aula, tem alguma coisa acontecendo, eu gravo um vídeo, eu comento, eu analiso, a gente põe no ar essas atualizações. Então, esse eixo de reflexão, ele se soma ao eixo de orientação. Quem tem a assinatura vai ficar conectado com o que o mercado está fazendo de bom, de ruim, e começa a ter um ponto de referência, começa a ter exemplos motivacionais, exemplos para ter cuidado. Isso aí tudo nos empolgou muito. A gente fechou o produto assim. Temos o eixo de orientação e o eixo de reflexão. Ficamos felizes. Estou contando para você como é que o Cresça e Apareça veio evoluindo. Mas a gente sentiu ainda, na prática, que faltava uma outra coisa, que era o seguinte: mesmo com isso, a cobrança, a constância nas atitudes, ela precisava ainda de mais alguma coisa. Isso, em algumas empresas maiores, eu era contratado pessoalmente e fazia nas reuniões com o departamento de marketing e nas reuniões com as agências. O que aconteceu? Eu percebi o seguinte: temos que encontrar alguma forma de que quem comprar o Cresça e Apareça possa contar com esse tipo de respaldo. Aí a gente estudou aqui a viabilidade de construir o produto com essa característica. O Cresça e Apareça, em todas as suas versões, ele tem um respaldo nosso, o feedback, uma consultoria a cada módulo. Quer dizer, você não fica sozinho nessa jornada. Isso é legal, porque isso fecha, então, essas características que a gente considera, assim, fundamentais para que isso possa garantir, para quem se jogar nessa empreitada, conte com o nosso respaldo, conte com o eixo de orientação, o eixo de reflexão e, mais ainda, a nossa consultoria, passo a passo, para garantir isso aí. Eu acho que isso foi uma conquista significativa para nós. O Cresça e Apareça, ele pintou com cara de um produto bem formatado, bem definido, capaz de atender essas necessidades de tamanhos variados de empresa em qualquer nicho. Por que tamanhos variados? Essas três características se adequam a qualquer uma delas, mas a gente tem algumas coisas que nos levaram a decisões legais. Uma delas é uma versão free, que algumas pessoas que estão aqui já conhecem, já me deram feedback que me deixou emocionado, muito bacana. Teve gente de Minas Gerais que eu falei assim, que eu vou pegar minha moto e vou para a estrada e vou atender essa empresa aí, pelo tanto que o cara percebeu que era bacana essa história do produto. Fiquei muito feliz com os comentários. Foi um feedback dentro da minha expectativa de como é que a pessoa vai receber o nível do Cresça e Apareça, do ponto de vista de abordagem, do ponto de vista de conteúdo. Show de bola, legal. Então a gente tem essa questão desse formato que está aí, preparado para atender essas demandas. Mas, para tamanhos diferentes de empresas, a gente definiu algumas coisas. Então a gente tem, além dessas três características do produto, que são iguais para todos, nós temos na versão free a introdução, a fundamentação da importância da identidade para a construção de uma imagem. Só para lembrar aqui a gente uma coisa: a imagem continua sendo um dos maiores patrimônios da empresa. O que durante mais de um século aqui no Brasil, nós publicitários, profissionais de marketing, viemos fazendo pelas empresas, isso continua valendo. O que mudou? É que para se construir essa imagem, cada vez mais, precisa que haja uma identidade, para que essa identidade projete o que a empresa quer ser. Esse assunto a gente já abordou várias vezes em outros posts aqui, eu já gravei muitos vídeos, já fiz palestras, esclarecendo como é que fica essa questão da diferença entre a identidade e a imagem e por que a identidade hoje assume uma importância fundamental para que se tenha controle e que se tenha a imagem que se deseja.
Se isso aí não tiver muito claro, só para lembrar você, manda, pergunta, questiona, sugere colocações, vamos trocar ideia sobre isso, porque isso é a chave para a compreensão dessa história. Até porque, para se praticar dentro da empresa a construção de uma identidade, a gente tem que pensar no que ela pode fazer de construção de imagem. As pessoas se relacionam primeiro com uma imagem e depois com a realidade da empresa. A identidade constrói a realidade para projetar uma imagem. É isso aí. Bom, então a gente tem a versão free, que fundamenta isso, bacana, fundamenta legal, e tem a versão Cresça e Apareça Full. O que é o Cresça e Apareça Full? São essas três características principais que eu falei, que estão como essência do produto, e mais duas variações. A primeira é a seguinte: nós temos uma realidade no Brasil que tem que ser considerada, tem que ser respeitada e tem que ser apoiada, que é a seguinte: 65% dos empregos formais, eles são responsabilidade das micro e pequenas empresas. Olha a responsabilidade socioeconômica disso. 25% do PIB de comércio e serviços é responsabilidade das micro e pequenas empresas. Mais de 85% das empresas no Brasil, elas são pequenas, familiares, são pequenos negócios. E eles não têm ainda conhecimento que nós temos, nós trabalhamos em empresas maiores, estruturadas com departamento de marketing completo. Então é um outro tipo de cultura, um outro tipo de visão, muito mais fácil de resolver essas questões, de abraçar essas causas e resolver assim, tocar isso para fazer acontecer. As empresas menores têm mais dificuldade. Então, o que nós fizemos? As empresas micro e pequenas empresas que no preenchimento do cadastro do Cresça e Apareça, comprovarem sua condição legal de micro e pequena empresa, de empreendedor individual, eles vão ter um super desconto. Essa é a forma que a gente encontrou de apoiar a parte esse grande segmento que é individualmente ainda muito pequeno, muito fraco. É a nossa força para essa turma que faz o Brasil acontecer de verdade. Isso aí é um aspecto do Cresça e Apareça Full. O outro aspecto é que no Cresça e Apareça Consulting nós temos uma versão em que a nossa equipe entra em campo e nós nos responsabilizamos por todo o processo de definição de identidade, de construção e consolidação de uma imagem baseada nessa identidade. Então é isso aí, essas são as novidades que a gente tem do produto. A gente está aqui muito feliz com com esse momento em que a gente consegue enxergar isso com tanta clareza e está começando a ter um feedback muito bacana disso aí. Fiz algumas palestras em faculdades, fiz palestras na AmCham, fiz palestras na CDL e isso nos facilitou muito o feedback das pessoas para a gente compreender onde a cultura da imagem impede que a identidade seja abraçada para valer, mesmo com essa compreensão da sua importância, e onde a gente percebe que a falta de conhecimento específico da área, ela pode ser um impeditivo. Daí a gente tem inserido o nosso feedback de consultoria, daí a gente ter inserido a questão da parceria junto aos micro e pequenos empreendedores. Estou lembrando de novo a você que a gente tem aí alguma coisa disponibilizada para trocar ideia, para conversar, para esclarecer mais. Vou só lembrar aqui algumas coisas do Cresça e Apareça para a gente ver o seguinte. No nosso cotidiano, a gente vai adotar algumas coisas que a gente considera bacana. Por exemplo, a gente sabe que quarta-feira, 10 horas da manhã, tem muita gente ocupada, ralando e tudo, mas é o nosso momento em que a gente vai dispor de 1 hora ao vivo para trocar ideia, para abordar alguns assuntos, um monte de assunto que tem relativo a essa questão da identidade. Por exemplo, assim, qual é o papel cada vez mais fundamental do RH na implantação dessa identidade? E eu estou falando isso porque o meu amigo feríssimo Demerval Franco está nos assistindo agora. Eu quero dizer para você, meu amigo, a identidade é algo que você vai se empolgar muito em trabalhar para difundir isso no meio do pessoal de RH.
papel que o RH tem, o papel que o comercial tem, o papel que o departamento de compras tem, o papel que o departamento comercial tem, e tudo isso servindo de briefing para o pessoal do marketing passar para as agências e as agências retribuírem uma comunicação, uma construção de imagem baseado nessa identidade. Esse é que é o jogo legal, completo, que precisa ser compreendido, assimilado, e a gente está muito feliz de estar sabendo, de estar percebendo que isso está começando a acontecer cada vez mais. Então eu gostaria de colocar para vocês também assim, que toda quarta-feira, às 10 horas da manhã, a gente vai estar aqui, e esse material vai estar disponibilizado depois no nosso canal. Então assim, se você quiser depois colocar seu comentário, se quiser trocar ideia, esteja à vontade, porque isso aí vai ser algo bem-vindo. E com detalhe, o que a gente está chamando hoje de lançamento do Cresça é esse formato que a gente considera estruturalmente bem montado para ele estar atendendo às necessidades das empresas, de todo tamanho e de todos os nichos. Mas a gente sabe e a gente está predisposto a ficar sempre fazendo ajustes, sempre alterando coisas, porque a dinâmica social pede isso aí. Assim como pede de qualquer empresa, pede da gente também isso aí. Então, assim, vou dar uma dica do que a gente já está pensando em fazer. Nós tivemos algumas experiências com startups. Eu achava que eu, aos 66 anos de idade, profissional experiente, calejado na publicidade clássica, nas agências, grandes agências de propaganda offline, eu não teria tanta coisa, mesmo falando de identidade, para conversar com a molecada de 20 e poucos anos que está aí atrás de tecnologia e inovação. Fiquei surpreso com a receptividade que o assunto identidade teve, e a gente tem no nosso site depoimentos da Mercadap, que é um aplicativo para compras em supermercado, um depoimento muito bacana de um trabalho que a gente fez para eles, e temos outras que a gente veio fazendo também. Então, assim, isso sinalizou para nós que a galera que não teve a cultura da imagem na construção, da consolidação de uma imagem, apenas cuidando de imagem, sem ligar para a identidade, essa galera que não teve essa cultura que nós mais velhos tivemos, ela tem uma receptividade à essência da identidade, assim, muito clara e com assimilação muito rápida. Ela põe isso em prática mais rápido do que as empresas maiores e mais antigas, na nossa experiência. Isso é uma percepção bacana. Então, para nós, é algo que já está na nossa cabeça, uma versão gamificada do Cresça e Apareça, para que a galera nova empreendedora possa brincar de definir identidade de uma maneira muito mais lúdica, muito mais produtiva. Então é isso aí. Eu acho que temos algumas perguntas aí, né, Eva? Temos. Vamos brincar de ver aí quem é que está trocando ideia com a gente. Anaíse Boechat passou pela WGGK, a gente foi parceiro profissional juntos no Rio de Janeiro. Vamos lá, a Anaíse está perguntando aqui, aonde o Cresça e Apareça pode ajudar em uma empresa de tecnologia, aonde o produto não fala diretamente com o consumidor final? Sua performance técnica é o que é importante. Caramba, Anaíse, vamos lá. Olha, a gente tem percebido o seguinte, a gente teve aqui em Fortaleza alguns eventos muito interessantes focados em tecnologia, em inovação, gestão de startups. Pessoal aí, por exemplo, pessoal do Nubank, pessoal do Neon, esteve anteontem aqui palestrando legal com as pessoas. O que eu percebi em todos esses eventos? Que você fala em tudo que a tecnologia permite, em tudo que a tecnologia traz, onde ela inova, em tudo. Isso tudo é muito bacana, é muito legal. Mas quando os palestrantes, quando os convidados começam a contar o que aquilo faz como ser humano, isso empolga. Vou te dar um exemplo. Uma empresa de cartão de crédito aqui do Nordeste, grande, a Forte Brasil, estava falando sobre NPS e tal, todo mundo achando bacana aquela coisa da tecnologia, do uso e tudo. Aí o cara contou uma historinha simplinha, ele falou o seguinte, olha, a gente teve um dia que uma usuária do nosso cartão, a base deles é C2D, então é um pessoal de uma renda muito curta, dificuldades, desafios muito grandes, mas está lá, sem inadimplência, sem nada, tentando sobreviver com uma certa dignidade. Essa senhora
entrou em contato com o cartão porque precisava comprar um botijão de gás e foi autorizado. Só que na hora que foi fazer a compra não foi aprovado o crédito dela. Ela entrou em contato com a Forte Brasil, relatou o ocorrido e aí a garota que atendeu passou isso para a supervisão imediatamente tomou uma decisão. Compraram um botijão de gás e levaram de presente para a mulher, pedindo desculpas, se colocando e tal. Olha, esse gesto gerou muito mais comentários, assim, tipo, nós temos aqui no Nordeste uma empresa que serve de exemplo porque temos essa dignidade, tem esse lado humano que é levado a sério e tal. Então, assim, o que eu estou querendo dizer é que você está vendendo tecnologia pura, Anaíse. Você está fechada nisso, mas, na verdade, a forma de vender é de gente. Então, assim, tecnologia, alguém vai vender igual, porque você não vai ser exclusivo nunca sozinho. Então, o pacote junto é onde entra a identidade. Se você define a forma como você lida com a tecnologia focada no ser humano, se você encontra um jeito ali, vou brincar com você, Anaís, se você segue o passo a passo do Cresça e Apareça e empacota essa tecnologia com essa coisa que a gente chama de identidade, você vai conseguir uma percepção exclusiva, única. Beleza? Vamos lá. Demerval Franco, meu amigo, Demerval Franco, eu tenho uma admiração muito grande por ele. Esse segmento de micro e pequenas empresas é muito carente de conhecimento em planejamento e estratégia. Precisam de ajuda para evoluir nos negócios. Exatamente, Demerval, é isso mesmo. Uma vez eu publiquei um artigo num jornal aqui de Fortaleza chamado Os 4 S do Pequeno Empreendedor. Sem dinheiro, sem conhecimento, sem cultura, sem suporte. Isso aí, para mim, é chave. A gente tem que contribuir com eles. Eles, em escala, geram muito dinheiro, geram muito emprego, eles movimentam a economia. A responsabilidade do coletivo é grande. Individualmente, eles são carentes de tudo. E aí a ideia da gente de fazer essa promoção especial é para atender esse segmento aí. E você é bem-vindo quando quiser colaborar e dar uma força para a gente fazer RH funcionando mais ainda nos pequenos, tá? Beleza. Deixa eu ver aqui, o pessoal que está mais ali. Anaíse Boechat. Essa história da tecnologia, se você tiver alguma dúvida aí, você me fala de novo aí, tá? Selma, beijo carinhoso para você aí. Ela comentou que o áudio estava um pouco baixo. Tá corrigido já? Tá beleza? Foi no começo, já foi. Show, foi no começo. Tá bacana, tá legal. Lisandra Souza, muito importante falarmos sobre imagem e identidade. Show, estou gostando bastante. Lisandra, você é bem-vinda. Fique à vontade, faça questionamentos, porque a gente também está numa empreitada grande, que é a de consolidar essa forma que a gente vê de ter controle sobre a imagem. Qual é o maior desafio da empresa? Né? Se a gente considera que a empresa, para aumentar vendas e para aumentar a margem de lucro, ela tem que atrair, ou aumenta o ticket do cliente atual, ou atrai novos clientes, ou as duas coisas, né? Então, para ela ter essa expansão, é isso aí. O que acontece? Isso só se concretiza através da imagem. Imagem, né? O cara está lá fora, não conhece a empresa, ele vem. Só que essa imagem, se ele vem e não encontra na realidade aquilo ali, ele vai se decepcionar. Então, essa diferença, a compreensão disso é chave para a gente entender o seguinte, cara, antes de construir a imagem, nós temos que partir mesmo para construir uma identidade. Lisandra, bem-vinda aí para isso. Agora estamos na nova câmera, os recursos que o Henrique produz aqui no estúdio dele. Muito legal. Eu estou me vendo aqui no outro monitor, numa outra câmera, e estou com um olhar para essa câmera de cá. Show de bola. Identidade é tudo, Demerval Franco, bacana. Vamos lá. Céu, essa história de dar apoio ao micro e pequeno empresário é legal, é bacana. A gente sabe que é uma atitude nobre, legal, mas a gente está fazendo isso de coração e por sentir também que a importância deles é muito grande para tudo no mercado, para tudo no contexto socioeconômico do país.
Quem diria que a marca de um processador seria tão importante? Intel, por exemplo, na teoria não fala com o consultor, mas fala, e ter uma identidade de boa performance é importante. É isso mesmo, Intel é um exemplo bacana que você está falando, Anaís, porque quase ninguém sabe o que é, mas todo mundo utiliza, e aos pouquinhos ele foi mostrando que está lá dentro, é a alma, né? É legal. No Instagram. Ok. No Instagram. Eu estou vendo aqui no Instagram, Anderson Monteiro. O Anderson é meu professor, o Anderson é meu professor de triatlon. É o cara que garante a minha performance. De vez em quando eu ganho uns prêmios aí, são todos aí muito garantidos pelo nível de exigência que ele faz de mim. Ele não refresca. Obrigado pelo comentário aqui, Anderson. Legal. E pelo seu desejo aqui, que a garotada da publicidade possa entender esse novo rumo. Legal. Show. E na verdade é isso, cara. O desafio é esse. É a gente conseguir deslocar identidade dessa coisa que vem junto. Identidade de marca, identidade corporativa, identidade que alguns chamam de propósito, outros chamam daquilo. Mas eu considero que o que melhor define esse conjunto de atitudes que a empresa opta por ter no cotidiano é identidade. Essa é a chave para poder partir para outros momentos, para outras coisas, para outros negócios. Evandra, me oriente nas coisas. Luiz, Selma. Percebo que as micro e pequenas empresas têm um orçamento pequeno, têm receio de novidades. Esse processo tem alto custo para elas? Não, Céu, esse processo não tem alto custo para as micro e pequenas empresas, ele é desenhado para ser acessível, é viável. Eu acho que a pequena empresa, ela tem uma grande vantagem quando define identidade. Vamos falar exatamente sobre essa questão do custo, da dureza, do dinheiro curto. Qual é o desafio da pequena empresa? Fazer uma propaganda, aumentar a clientela. Como é que isso é feito sem identidade? Posts, uma imagem daqui, uma ideia dali, algo que vai sendo projetado, prorrogado, e de repente a decepção quando o cara entra na empresa. Se o microempreendedor, ele define uma identidade, ele treina as pessoas com aquelas características. Por exemplo, eu vou citar um exemplo assim bem banal. Imagina que o cara faça um esforço de comunicação no mês de março, em homenagem à mulher, faça promoção especial, um preço mais bacana, alguma coisa assim e tal. Aí chega na loja a garota e encontra um vendedor que olha para o corpinho dela assim, todo com aquele olhar 42, não sei o que, e tal, um comportamento machista. Esse comportamento não combina com o que ele está falando na comunicação dele. Isso é o que destrói a imagem, é a falta dessa identidade. Então, se ele define aquilo e ele se comporta daquela maneira, ele vai ganhar a propaganda mais autêntica, mais verdadeira, de maior credibilidade que a empresa deseja. É o próprio consumidor fazendo seu depoimento. Isso é bacana. Essa é a grande vantagem que a pequena empresa já tem de cara sobre isso aí. Ela vai tocar isso aí. Agora eu estou me sentindo o William Bonner sendo dirigido pelo Henrique. Troca de câmera. Câmera 2. Beleza, maravilha essa brincadeira aqui. Show de bola. Céu, respondi a sua pergunta. Estamos aí. Vamos lá, Gerardo Aguiar, meu amigo. Até em evento a identidade é importante. Eu que o diga por conta do bimestral, que já tem 6 anos, por conta da importância da identidade. Eu vou explicar para vocês o que é esse bimestral aí. O Gerardo Aguiar é um motociclista fanático e ele se empenha em fazer esse encontro bimestral há 6 anos. É o evento do motociclismo mais sistematizado que a cidade tem. Mais constante, mais legal e mais bem produzido. Ele se dedica... Bom, Gerardo, você sabe muito bem o que é essa questão da identidade, porque a propaganda não é tão relevante para isso aí quanto o boca a boca do motociclista. E a identidade é quem faz isso, meu amigo. Parabéns para você. Tem uma coisa sobre a questão da identidade, que é a seguinte: ela tem esse lado, no caso do pequeno empreendedor, que a Selma falou, da possibilidade dele resolver melhor as questões da comunicação
através da identidade ou beneficiado pela identidade, mas existe também uma outra coisa. Tem pesquisa que diz que o consumidor ele topa pagar até 17% a mais por um mesmo produto, desde que ele compre numa empresa que ele admira. Se é o mesmo produto, como é que é essa história do admirar? Por que ele admira uma e não outra? A identidade é um facilitador de conquistar essa admiração. Claro, né? Isso aí é meio evidente. A questão é só definir de que forma eu quero ser admirado e eu passar isso para os meus colaboradores, para os meus fornecedores, para a minha equipe de vendas, para meus clientes. E isso tudo funcionar bacana, isso tudo funcionar de uma maneira legal. Só que aí é o seguinte, aí a pergunta já não é mais só, com a identidade eu vendo mais? Vende. Com a identidade eu lucro mais? Lucra. Aquela parcela de 17% que o consumidor quer pagar a mais, ele topa se você tem uma identidade bem definida. Isso é bacana, isso é muito legal. Esse lado aí é o lado que junta duas coisas que geralmente o comerciante que não está muito conectado à dinâmica social, ele opta por... Ele opta não, ele desconhece esse assunto. Ele apenas pensa, as pessoas só procuram preço, as pessoas só procuram o que está mais à mão ali e viável. Não é. As pessoas procuram gratificação. Isso é legal, isso é bacana. Isso aí é o que eu tinha falado antes a respeito de uma consciência que está começando a vir. Primeiro começa nos consumidores mais refinados, no sentido de lucidez na relação dele com o consumo, que é de enxergar que ele é um investidor na empresa, que ele é o cara que, ao comprar o produto, sabe que ali existe uma margem de lucro, sabe que ajuda a fazer o cara ganhar o dinheiro dele. Então ele está investindo. O que ele quer em troco? Não quer ações. Ele não quer ficar acionista da empresa. Ele quer que a empresa devolva esse investimento em forma de atitudes bonitas por ele, pelo planeta, pela ética, pela sustentabilidade, por essas coisas legais. Esse é o retorno do investimento que o cara faz ao comprar. Agora imagina que isso vá se espalhando, isso é piramidal. Começa com alguns consumidores, mas a internet está aí para cada vez mais democratizar essa forma de comportamento. Isso é bacana, isso é muito legal. Eva, vamos lá. A identidade de uma empresa não é a descoberta de sua alma, de seu propósito, de seus valores. Perfeito, é exatamente isso mesmo. A identidade é isso mesmo. Olha um pouquinho do método do Cresça e Apareça. A gente começa conversando com o empreendedor, o que é, além da vontade de ganhar dinheiro, o que moveu o cara a colocar aquele negócio, a cuidar daquela empresa do jeito que cuida. Tem algum sonho, tem alguma coisa? Tem, sempre tem. Quando a gente encontra isso e encontra o que está no aspiracional do consumidor, a gente começa a fazer uma ligação entre o que o empreendedor deseja e o que o consumidor deseja. A gente projeta as tendências que a tecnologia vai causar no negócio, as tendências comportamentais e começa a encontrar algo que seja essa alma, esses valores. Quando a gente encontra isso, a gente escolhe qual é a bandeira que a gente vai levantar, qual é o propósito. O nome me lembra um pouco Nietzsche definindo Deus. A sensação que você tem, ela é a mesma, não importa o nome que você dê. Pode ser Deus, pode ser algum evento grandioso, pode ser alguma coisa. Mas assim, não importa o nome. Essa essência, essa alma, essa é a identidade. É isso que vai encantar as pessoas. Se alguma empresa quiser entrar em contato com você após a live para tirar dúvidas, como faz? Bom, temos os nossos contatos aqui. A Evandra vai colocar aqui. Temos o site, o cresceapareça.com. Estamos no programa Cresce e Apareça no Instagram. Temos o Cresce e Apareça no Face. E temos nosso contato @cresceapareça.com, que aí está disponível e vai ser super prazeroso ouvir isso, tanto de quem queira conversar mais sobre esse produto, quanto
queira trocar ideia, tirar dúvidas, esclarecer coisas, alguma coisa assim. Para nós está sendo fantástico isso aqui. Ótimo. Eu quero convidar quem ainda não visitou o Free. Eu vou te falar uma coisa, assim, na boa, gente. Olha, eu fiquei muito feliz com essa visita de Minas Gerais. A pessoa analisou, são 3 vídeos que tem no Free. Tem um primeiro vídeo que fundamenta a importância da identidade para a construção da imagem. Tem um outro vídeo em que eu apresento quase tudo que eu consegui juntar como vantagens da identidade para todo tamanho de empresa, desde as vantagens mais econômicas, a otimização da verba de marketing, até a construção da nobreza, até o ser desejado, admirado e recomendado. Listo isso tudo. E tem um terceiro vídeo em que a gente apresenta um pequeno clipe que mostra como são os 7 módulos. Como é que eu apresento cada módulo e no final de cada módulo tem um tutorial e ao final de todos eles eu tenho ainda uma sugestão de indicadores para que você possa acompanhar efetivamente o que está acontecendo com as vendas, com a margem de lucros, com o engajamento dos colaboradores e com o engajamento dos clientes. É muito bacana. Outra Melo perguntou aqui. Raquel, que bacana, Raquel, encontrar você por aqui. Queria saber mais, queria ser mais vista, mais lembrada, mas é muito difícil diante de tantos concorrentes que o marketing está afiado. E como você falou, eu posto, mas o alcance é mínimo. Raquel, esse desafio aí é o desafio da grande maioria dos empreendedores, porque é o seguinte, cada vez mais você tem produtos iguais sendo ofertados em todos os locais e uma disputa por preço. Então, assim, se você der uma parada para refletir sobre como é que eu posso agregar algum valor, alguma coisa ao meu nome, para que o meu produto seja consumido com a pessoa consciente de que aquele momento de consumo ele tem um significado a mais. Esse desafio ele vai fazer você encontrar uma identidade e isso vai posicionar você de forma diferente. O desafio é esse, Raquel, é isso aí. Obrigado por você estar vindo aí também, legal demais. E a sua pergunta é o nó de todo empreendedor, porque está tudo cada vez mais igual e está tudo cada vez mais parecido em termos de preço e em termos de especificações. A diferenciação é na forma do cara perceber. O que é isso? Essa percepção? Essa percepção é oriunda da identidade. Na hora em que você não estiver na sua loja, o prazer que a pessoa chega de encontrar você, ela vai ter que encontrar e ter esse mesmo prazer conversando com um colaborador seu. Então, assim, a construção... vamos lembrar um lance. O que eu estou querendo dizer com isso? Que quando você pensa na prática da identidade, você, na verdade, está focado em construir relacionamento. Relacionamento. Essa é a... Eu diria que assim, o Cresce e Apareça, ele não se envolve com marketing, branding, com comunicação, não. Ele se envolve com relacionamento. Esse é o desafio mesmo. Construa relacionamentos da empresa com ela mesma, da empresa com os colaboradores, da empresa com os clientes. Se a origem desse relacionamento, digamos assim, se o sorriso que caracteriza esse relacionamento ele for o mesmo, a identidade está consolidada. Mais ou menos assim esse exemplo que eu quis dar, entendeu? Do sorriso para ser estendido a esse conceito aí. Bacana demais. Quero agradecer aí a turma que chegou aqui junta. Ótima, bacana, show. Estou super feliz. Estou feliz com esse formato, estou feliz com a nossa dinâmica e estou feliz com esses questionamentos. Eles têm muito a ver com o que a gente se propõe a entender e a tentar responder. A busca é essa, a decisão da gente de construir o Cresce e Apareça com esse feedback a cada módulo, ela é exatamente para a gente poder estar atendendo a isso. Essas perguntas vão surgir no meio do processo e a gente vai estar junto o tempo inteiro, encontrando as respostas, tirando as dores, para que a gente consiga chegar a um objetivo bacana. Legal demais. Quero pedir a vocês que
compartilhem notícias nossas, compartilhem nossos posts, compartilhem nosso material, continue entrando em contato conosco. Quarta-feira que vem a gente já vai começar a fazer essa brincadeira às 10 horas da manhã, toda quarta vai ser assim, e se você não puder nessa hora, depois você vai no nosso canal, que ele vai estar lá, e pode mandar as perguntas que a gente vai continuar respondendo. Maravilha. Estou a 45 minutos trocando ideia com vocês aqui, parece que o tempo voou, temos muitas coisas para falar, e os outros momentos eles vão surgir aí aos poucos. Evandra, tá bom aqui, tá bacana, tá legal. Então a gente vai agradecer a todo mundo aqui, vai deixar um beijo para todo mundo aí. Nossa, tem um monte de gente aqui legal. Show. Emoção total, galera, emoção total. Tô revendo vocês aqui, super feliz. E tô conhecendo algumas pessoas aqui que eu não tinha contato, que tô achando as perguntas bem interessantes, instigantes. Todo mundo é bem-vindo, todo mundo está aqui. Agradeço a presença e a participação de todos e quero contar com vocês para que a gente busque essa essência. Tem duas coisas aqui que eu acho que são interessantes para a gente colocar. A primeira é a seguinte, as grandes empresas todas no planeta, elas estão focadas numa determinada linha de comprometimento com as pessoas. E isso não é à toa, isso é por percepção em pesquisas. Pesquisas indicando como é que as pessoas querem que as empresas se comportem. Essa onda, ela virou o jogo para o lado do consumidor. Ele finalmente virou o rei da sociedade de consumo. Então, assim, o que eles demandam? Demandam algo que é bom para todos nós, para os nossos filhos, para o meu neto, para todo mundo. Eles demandam empresas mais éticas, empresas mais sérias na questão da confiança no uso de dados, cadastro, mais sérias na experimentação, na degustação de produtos e serviços e mais sérias, mais comprometidas com bandeiras, com propósitos. Essas três coisas sobre confiança que eu acabei de falar aqui, elas foram de uma pesquisa que a iProspect, uma agência digital presente em 65 países, ela fez esse ano com mais de 200 CEOs de empresas globais. E eles é que detectaram isso, não foram os consumidores. Eles apenas interpretaram o desejo dos consumidores. Então, assim, a gente, com o Cresce e Apareça, acredita que vai contribuir para que as empresas se tornem mais interessantes, mais lucrativas, maiores, com um tipo de crescimento que contribui para atender ao anseio desse consumidor que está aqui querendo um planeta melhor, uma vida mais bacana, uma qualidade de vida melhor, uma relação mais amistosa, mais humana, mais bacana. Quer dizer, a gente tem a possibilidade de construir algo que seja para fazer a gente ficar mais feliz. Obrigado para todo mundo, beijo grande, tchau, e estamos aí para crescer e aparecer. Valeu!